Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Arena de Ideias, esse videocast que nós estamos fazendo em collab junto com a nós, aqui na Compasso Collab, duas empresas que fazem parte da rede de reputação e influência, essa que é a primeira comunidade as a service do Brasil que constrói marcas, reputações por meio da influência. Somos 40 empresas num ecossistema colaborativo que tem o desafio de solucionar com problemas muito complexos por meio da comunicação transformadora. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre comunicação interna, posicionamento de executivos em redes sociais, e a gente tem o grande prazer de receber aqui a minha querida amiga Raquel Sodré, CEO e sócia da Nós. Raquel? Muito prazer, Paty, estar aqui com você. Dividir essa bancada, que eu vou sempre dizer que é uma honra. Sempre e um para desafio. Mim, idem. E também a gente está recebendo o Caio Ferracina. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Aí eu não sei quem é a comandante, quem é a copiloto, mas está muito bem servido nesse voo aqui. Então, a gente é comissária de bordo, é você. Hoje aqui a gente eu está de só comissária. não quero ser a turma que puxa a cordinha. Não, que leva pro ônibus. Gente, tem que ser finger. Não dá pra descer a escadinha. É muito desafiador. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E acho que a gente tem muito a conversar sobre tudo isso que você trouxe. Reputação, comunicação, transparência e tudo mais. Vamos nessa. Obrigada. Bom, pessoal, antes de começar, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos castanhos, compridos. Eu estou vestindo um vestido nude, off-white, com uma blusinha verde atrás. Estou sentada. E atrás de mim tem um fundo meio fruta-cor super chique aqui da Espaço Collab. E do meu lado, a super Raquel. Pessoal, eu sou uma mulher, pele branca, cabelo de um louro acinzentado, um louro escuro castanho. Estou com uma blusa social, sem manga, com tweed, que tem uma textura no tecido. E na minha frente, o Caio, por gentileza. Vamos lá. Bom, eu sou um homem branco, pele clara, e estou de cabelo e barba mais escura, olhos claros. Estou de óculos, um óculos dourado, redondo. E tô com uma camisa social branca e muito animado pra gente poder ter uma conversa muito boa aqui. Que bom, pessoal. Esse Arena de Ideias faz questão de deixar para você a comunicação mais acessível. E falar de comunicação hoje em dia, não dá pra gente deixar ao largo, passar longe da gente, falar sobre a importância da construção de reputação. Então, quando nós, profissionais de comunicação, falamos de marca, construção de marca, a gente está falando apenas da fotografia do momento. O que fica de legado, o que fica de lembrança é a reputação. E a reputação, hoje, ela é muito construída por quem é embaixador de marca. Por isso, esse termo hoje, de marca empregadora, ele é fundamental para, de fato, nós criarmos um ambiente interno nas empresas em que os seus profissionais, os seus colaboradores sejam embaixadores, tenham orgulho dessa marca empregadora. Afinal de contas, somos nós, empregados, que podemos professar da melhor forma ou não o que acontece dentro de uma empresa. E reputação, afinal de contas, não é o que eu faço, mas é o que falam sobre mim, sobre a minha marca, sobre o meu chefe, sobre o comportamento, a cultura de uma empresa, quando nós não estamos na mesma sala. Sim. Ou quando o meu funcionário está na mesa do bar. Por isso, essa preocupação que nós temos sempre de ter autenticidade de valores, coerência de valores para dentro e para fora. E é sobre isso que a gente quer explorar um pouquinho com você, Caio, que tem aí uma trajetória profissional muito vasta no varejo, mercado financeiro e também na aviação civil, né, por meio da Latam. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, né? Você estava contando pra gente que chegou na Latam 6 meses antes da pandemia. Como é que foi essa virada de chave, né, de repente sair de um banco e ir para uma companhia aérea? É uma mudança muito grande ou as bases da construção da comunicação interna são as mesmas? Sim, acho que é importante trazer que, assim, minha primeira grande escola foi no mercado financeiro, foi em banco.
e depois eu migro para o varejo, né? Então foi ao contrário. Isso. No varejo, eu trabalhei no varejo de moda e o varejo tem um pouco desse dinamismo, tem um pouco desse aspecto transformacional a todo momento, né? E eu achava que era o máximo de ambiente dinâmico que eu ia viver na minha vida, o varejo. Até que a aviação entrou na minha vida, entrou na minha carreira. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas nenhuma, que não existe nada igual, assim. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, assim... Você falou muito da marca empregadora, né? O ambiente dinâmico, cheio de desafios, ele é parte do EVP da Latam. Então, ou seja, eu prometo, é a minha promessa de marca empregadora, é a minha proposta de valor interna para o colaborador, que aqui você vai ter um ambiente dinâmico. Então, isso é a proposta de valor da companhia e eu posso dizer tranquilamente, a pessoa que vem buscar trabalhar com a gente, ela quer esse ambiente dinâmico, ela quer esse ambiente cheio de desafios. Então, quando você vai conversar, por exemplo, com um agente de aeroporto, com um agente de check-in, ele tem um orgulho tremendo da rotina que ele vive e que não é uma rotina fácil e que não é uma rotina peculiar, não é uma corriqueira, é muito peculiar, é muito, de verdade, cheia de desafios. Então, eu te trago isso porque o varejo realmente, e assim, admiro muito quem trabalha no varejo, e tenho muitos colegas que trabalham no varejo, mas a aviação tem um quê a mais nesse sentido, pelo aspecto do dinamismo, mas pelo aspecto de você trabalhar com uma diversidade muito grande de atividades, de funções, de perfis. Então, a gente falando aqui, se a gente for fazer as personas, né, estratégia de personas, a Latam é o comandante, é o mecânico, é o despachante de cargas, é o agente de check-in, é a pessoa que vai trabalhar ali na rampa, né, no trabalho ali de despacho das malas e tudo mais. Então, é muito diverso. A gente costuma dizer que a Latam é um mundo para todo mundo, assim, porque tem todas as profissões. Você vai ter o médico, você vai ter o psicólogo, você vai ter o jornalista, você vai ter o piloto de avião, o mecânico. Então, eu acho que esse é um grande complemento além da questão do dinamismo. É um dinamismo, mas você tem que se comunicar com pessoas muito diferentes. E a gente sabe que a estratégia que funciona para um não funciona para outro. E essa é a grande riqueza de viver o que a gente vive hoje dentro da Latam, né? E, Caio, quando a gente observa operações tão complexas como essa que você descreveu para nós, como que vocês montam essa estratégia, orquestram essa comunicação online e offline para todo esse tipo de público, personas, profissionais que também têm diferentes turnos, não é? Como que hoje vocês equilibram tudo isso e organizam para que uma comunicação seja do CEO de diferentes áreas ou diferentes regiões, interno e externo, aconteça da melhor forma? A gente tem muito orgulho desse processo que a gente cria. E aqui eu posso citar, acho que 2 palavras-chave para isso que você está me perguntando, assim. Eu acho que a primeira é a questão da disciplina, né? Eu acho que é uma questão muito forte dentro dessa estratégia que a gente vive, né? E a segunda é a questão da liderança, né? É inevitável, é impossível, eu diria, mais do que inevitável, se você não tiver uma liderança comunicadora preparada para poder fazer essa informação chegar. Mas eu vou começar pela disciplina. Você vai me perguntar, disciplina de quem? Disciplina do meu colaborador. Porque hoje o canal que mais funciona dentro da Latam, e eu falo isso para colegas de comunicação interna, e as pessoas olham desconfiadas, algumas com inveja, mas outras não creem muito no que eu estou dizendo. É o e-mail. Aí você fala, Caio, mas um mecânico, no meio lá do centro de manutenção, vai ler o e-mail? Não, no meio do centro de manutenção não, porque pela segurança dele e da companhia, ele não vai poder acessar o celular. Mas em algum momento, ele vai pegar esse celular. E às vezes pode ser voltando para casa. Mas ele vai ler a comunicação. E eu não estou dizendo isso por achismo, tá? Eu tenho dados e fatos que comprovam o que eu estou trazendo. Eu tenho mensuração, eu tenho analytics, eu tenho métricas em cima disso. Então, é uma empresa que tem na sua... A gente utiliza, obviamente, do benefício da natureza do negócio, que é a disciplina,
Afinal, a disciplina vai nos ajudar muito a manter os estándares de segurança que a gente tem, os estándares de pontualidade que a gente tem. Então, tudo passa pela disciplina. Então, eu uso de um aspecto cultural das pessoas, que é a disciplina, ao meu favor. Então, eu sei que um piloto vai ler meu e-mail porque ele lê e-mail incessantemente para se manter atualizado dos manuais, das atualizações da aeronave, de tudo. E isso vai servir também para o comissário de voo, que vai ter ali na mão dele um celular para poder conduzir ali um pouco o perfil dos passageiros, mas ele também vai ter os devices ali para poder se comunicar e receber as informações da companhia. Então, pensando em disciplina, isso conta muito ao meu favor. E a liderança é um pouco isso. A gente tem desde a nossa referência máxima, né, que é o Jérôme Cadier, nosso CEO, que é um excepcional comunicador, e eu já não sei mais se é ele que me ajuda ou eu que ajudo ele no processo de comunicação nessa companhia, mas é de verdade um processo que acaba sendo uma liderança pelo exemplo. Então, qualquer líder dessa companhia vai entender que ele tem um papel de comunicador porque ele se espelha na liderança máxima da companhia. Então, se eu não tenho essa facilidade para me comunicar, eu minimamente vou buscar me desenvolver nisso. Porque eu sei que isso é esperado de mim, porque eu sei que o meu gerente é assim, meu diretor é assim e meu CEO é assim. Eu acho que é um pouco dessa mescla de oportunidades aqui. E você falou algo muito importante, né, Caio? Que vocês têm hoje um canal, né, de comunicação que ele tem a assiduidade. Que a gente tem visto nesse momento de hiperconectividade, de muitas formas de acesso à informação, é que a pulverização de canais nem sempre é a melhor estratégia na comunicação interna, né? Então, a taxa de abertura de e-mail de vocês é algo alto hoje. Muito. Assim, é uma média de 70% para uma empresa de mais de 20 mil pessoas. Uau. Tá? E assim, eu quero deixar duas coisas muito claras aqui. Primeiro, uma autocrítica e ao mesmo tempo um pé no chão, para quem está assistindo a gente não achar que, nossa, tudo funciona perfeitamente como um relógio suíço. Não, a gente tem oportunidades e gaps dentro dessa história. E uma delas é taxa de abertura, assiduidade, engajamento é importantíssima. Mas as pessoas estão compreendendo o que está sendo comunicado? Sim, vai exato. além. Sim. Isso é uma primeira etapa muito importante. E o segundo, a gente que é de comunicação, eu vou trazer uma reflexão coletiva, até queria saber a opinião de vocês, assim. Eu tenho escutado muito a tal da métrica de vaidade. Ah, isso é métrica de vaidade. A abertura e o clique é métrica de vaidade. Gente, peraí. Ao longo das nossas carreiras, a gente teve tanto trabalho para conseguir mensurar as coisas, que agora que a gente amadureceu e a tecnologia evoluiu, e a gente tem garantia de que a gente tem mensuração, a gente vai desprezar, entre aspas, isso e chamar de métrica de vaidade? Deu tanto trabalho, eu não acho que é vaidade, não. Eu dou muito valor à métrica que eu tenho de abertura e clique, porque deu muito trabalho para chegar até aqui. Assim, isso é importante. Sabe o que eu posso complementar? Eu Por favor. entendo demais a sua visão. Também como publicitária, comunicadora, a gente tem essa preocupação de, em tecnologia, principalmente construindo uma plataforma que seja gamificada, que seja interessante. Então, hoje a nós constrói realmente uma plataforma para trazer de diferentes formas comunicação para todos os públicos que estão ali. Seja numa segmentação, seja em formatos. Legal. Então, imagino que hoje toda essa cascata, vamos dizer assim, de comunicação, existe uma arquitetura, né? E acho que para contribuir isso será que é uma métrica de vaidade? Se estamos em comunicação, é um indicador muito importante a abertura de e-mail. Porque já é a primeira barreira ou porta para entender se as pessoas abriram aquilo. Sim. E aí tem a questão que você complementou perfeito sobre será que entenderam ou não? Mas a gente pode fazer uma analogia para complementar que chamamos de conquistas, quando a gente traz numa dinâmica de gamificação. Sim. Que muitas vezes existem metas e métricas finais e muitas pessoas podem citar, na minha percepção, a métrica da abertura de clique como vaidade, porque não tá trazendo dinheiro, não tá mostrando nada. Mas se é uma conquista para me ajudar a alcançar
macro, então vou trazer só uma analogia como exemplo Claro. para o pessoal de casa. Quando a gente passa uma meta financeira no mercado financeiro, Sim. você precisa alcançar R$1 milhão em um mês. Para um vendedor, de às vezes alto padrão, de alguma questão, algum produto. Ele vai falar, tá, primeiro dia de empresa, por onde eu começo? Isso. O que eu vendo? E aí? Só que se você fala, faça 100 ligações em um dia para uma lista e a gente, de alguma forma, direciona e acompanha essa métrica com você, se todo dia você fizer 100, porque aí o que você trouxe, construímos e demoramos há muito tempo atrás, identificar quais são esses indicadores que direcionam uma comunicação assertiva ou não. Super. Opa, se ele não fizer 100 todo dia, ou a gente precisa melhorar a comunicação, o treinamento, mas não é por falta de recurso que ele não está vendendo. E eu gostaria de perguntá-lo assim, nessa dinâmica de comunicação, então até do CEO, que é comunicativo, ou uma liderança no geral, como que vocês trabalham esse treinamento, preparo, até um apoio, que vocês têm muito dessa expertise, né, Paty? Mas como que vocês se preocupam e trabalham isso com toda a liderança da companhia? Legal. Eu acho que tem um aspecto importantíssimo que a gente está vivendo, né? Outro dia eu estava participando de um evento, inclusive na fábrica da Balduco. Foi muito interessante. E a gente fez um fórum de comunicação de lideranças dentro da fábrica da Balduco, lá em Extrema. Foi muito, muito bacana. E aí alguém levantou a mão e fez assim, não, é que lá na minha empresa, a gente está num momento de transformação, principalmente da cultura da companhia e tal. E aí voltou para mim a resposta. Aí eu fiz assim, queria fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão, alguém não está em transformação aqui? Boa! E eu acho que esse é o caminho que eu vou tomar para responder a tua pergunta sobre como formar essa liderança. O melhor atrativo, a melhor forma de mostrar que você precisa fazer melhor do que você está fazendo hoje, líder, é porque estamos no meio de uma transformação. E se você não fizer mais do que você está fazendo hoje, você não vai fazer parte dessa transformação. Você não vai integrar essa transformação. E acho que esse é um ponto importante. E que transformação é essa que ela está vivendo hoje? Eu te diria, seguramente, uma transformação que a gente, por um lado, consolida uma cultura justa, empática, transparente e simples. E aqui está o acrônimo JETS, né? Que liga aí a história dos jatos, né? Que essa é a ideia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a empresa não se basta em garantir que o JETS se consolide, mas rever todas as guias culturais, que seriam o que eu chamaria de valores da companhia aqui, casados às suas competências, que a gente acabou de colocar também como mais um elemento de transformação. E que ainda faz parte, a mudança das guias culturais, de algo que a gente está chamando de MGP, que é o modelo de gestão de pessoas. Ou seja, a gente está mudando todo o modelo de gestão de pessoas da companhia, e isso começa por quem? Pela liderança. Sim. Por quê? Quem dá o feedback é o líder. Quem faz a avaliação é o líder. E quem vai dar o mérito é o líder. Quem vai reconhecer é o líder. Então, tudo começa por aqui. Então, a gente, claro, tem desafios quando você fala de uma empresa de operação como a nossa, e a gente não é exclusividade nesse caso, se for para qualquer indústria que tenha aí uma questão forte na sua parte operacional, um líder operacional, às vezes, até outro dia ele era um operador e alguém promoveu ele a encarregado, a supervisor ali daquele setor, e ele era um técnico até outro dia. Como que ele lidera pessoas? Sim. Como é que ele é Passa uma empático? mensagem. Exato. Como é que ele se comunica? Então, é óbvio que a gente tem uma série de desafios nesse lugar. Ainda mais em áreas de maior operação, como é o caso, por exemplo, de aeroportos e manutenção. Mas aí você tem a outra esfera desse jogo, que são os executivos da companhia, que também não quer dizer que também estão todos prontos para se comunicarem, mas os desafios são outros. O nível de responsabilidade é outro. Mas no fim do dia, falei da cultura aqui não tem hierarquia. Se uma camada fizer um trabalho e a outra não fizer, a transformação não acontece. E eu acho que essa é a grande riqueza desse detalhe. E claro, eu estou na comunicação interna e na marca empregadora, mas essa não é uma missão só minha.
Essa é uma missão da companhia como um todo. Cada um vai influenciar a sua liderança de alguma maneira. Sim. Você vai ter a área de desenvolvimento organizacional, você vai ter o business partner de RH, você vai ter o próprio diretor da área que tem que influenciar a sua primeira linha a ser um exemplo de como se comunicar com empatia, com clareza, com transparência. E assim, nada é uma excelente oportunidade para nós quando eu falo de uma empresa que tem como cultura ser justa, ser empática, ser transparente, ser simples. Vão migrar isso para a comunicação? Existe comunicação sem ser justa, sem ser empática? Transparente nem se fale. E hoje em dia, se a comunicação não é simples, Não comunica. então a comunicação também é um reflexo da cultura. E aí a gente pode entrar numa outra esfera aqui, que é, a comunicação na sua empresa ela é estratégica? É, porque inclusive ela é parte fundamental do processo transformacional que a gente está vivendo. E tanto que, se a empresa é Jets e a comunicação não é Jets, eu estou fazendo o trabalho errado. E eu garanto que hoje a gente vai trabalhar de forma justa, de forma empática, de forma transparente, de forma simples. E com humildade, tá? Porque a gente tem um monte de problema e de coisa para resolver. Mas que a intenção que a gente levanta todo dia de manhã é: eu vou elevar cada jornada sempre, que é o propósito da companhia, um outro aspecto fundamental para que tudo isso aconteça. Né? A companhia, na realidade, respirando a sua cultura e tendo clareza, já é algo que nos coloca a comunicação interna de uma forma muito mais estratégica, né? A comunicação interna, há muito tempo, era taxada como o patinho feio da comunicação, onde os recursos são menores, onde você só sente a dor na hora que tem um problema, na hora que você tem um desvio de conduta de algum funcionário, onde você tem algum problema ligado a código de ética, situações desse nível. Mas depois da pandemia isso mudou, não é? E você que chegou 6 meses antes da pandemia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente esse case, né? Como é que foi lidar com a comunicação de uma empresa, uma grande empresa de aviação aérea, e que naquele momento, basicamente, ninguém voava, né? E com 20 mil pessoas e tendo que diferentes segmentos de comunicação, porque é um desafio de vocês na comunicação interna, eu sempre penso isso, sou usuária muito grande de Latam, voo muito, mas eu sempre fico pensando como a comunicação interna de uma companhia aérea, ela é segmentada. Você tem, por exemplo, o piloto, que ele é o CEO no momento em que eu estou com o avião de porta fechada. Ele é a imagem da companhia. Eu tenho outro CEO, que é a pessoa que me recepciona ali quando eu estou despachando a mala, a pessoa que orienta na fila. Isso tudo são pessoas que influenciam demais a construção de reputação, né? E são profissionais da empresa. Sem dúvida. Né? Isso na hora que uma pandemia coloca todo mundo fragilizado em casa, com medo de corte, como é que foi encarar a realidade e dizer para essas pessoas, vai ter que cortar? Patrícia, é muito boa a sua pergunta e ela me dá uma oportunidade de trazer alguns aspectos que eu considero fundamentais aqui dentro dessa história, assim, né? Primeiro, fazendo um parênteses importante. Não gosto de romantizar a crise. Não queria ter vivido. Foi um aprendizado? Foi. Mas chamar o que a gente viveu, o pesadelo que a gente viveu, a quantidade de vidas que foram perdidas, de oportunidade, não. Sim. Não quero. Foi oportunidade? Foi, mas eu adoraria não ter vivido, para ser muito sincero. Claro. E eu vou te dar um dado, tá? A Latam, pré-pandemia, voava por volta de 750 voos por dia no Brasil. A gente passou a voar 35. 5%. Nossa. 5%. Então, e hoje voltou? Não, a gente já recuperou e já ultrapassou o período pré-pandemia, né? A gente já teve dias aí com mais de 800 voos diários no Brasil, tá? Melhorando o nível de serviço, né? Nós que estamos ali. Mas, ótimo, foi muito bom você ter falado isso, assim. Acabei de falar do Jets, não falei pra você? Sim. Você sabe em que momento esse processo passou a se acontecer? Durante a pandemia. O serviço não melhorou por acaso. O serviço melhorou porque a gente entendeu que, primeiro, a gente tinha que sobreviver à maior crise da história do setor, mas que a gente tinha que sair do outro lado melhores. E como era essa melhoria?
mais justos, mais empáticos, mais transparentes e mais simples. Então agora, a próxima vez que você for pegar um voo nosso e for bem atendida, lembra desse acrônimo. Porque foi essa a grande transformação de cultura que a gente viveu. E tá vivendo. Porque, de novo, quem não tá em transformação, levanta a mão, não é nosso caso. Tá bom? Então, agora indo pra tua pergunta de maneira mais objetiva, assim, foi uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio que eu não tava nem entendendo. Porque em 6 meses, numa complexidade que é viver uma companhia aérea e entender qual era o meu papel ali dentro, 6 meses eu ainda tava me entendendo ali. E depois de 6 meses eu tava em outra empresa, não era a mesma. E era tudo diferente, e era sobreviver mesmo. Tem o tão comentado Chapter 11, né? Que depois as demais companhias brasileiras acabaram passando pelo mesmo processo. A Latam tomou essa decisão antes de fazer esse movimento antes, saiu antes, fez uma transformação muito mais profunda para poder chegar onde a gente está hoje no mercado. Algo muito interessante nessa complexidade é a estruturação do ecossistema, que são todos esses parceiros, stakeholders, fornecedores, que tudo começa pelo colaborador. Porque é a primeira, a gente fala, fatia ali da cebola, porque se ele está bem impactado, se ele está alinhado internamente com tudo que também a companhia muitas vezes está se comunicando, expondo externo, Sim. talvez funcione muito melhor. Nesse cenário onde os próprios colaboradores são embaixadores da marca, como que vocês preparam, conduzem essa dinâmica da comunicação e onde estão os principais ruídos que costumam acontecer quando talvez vocês direcionam ou precisam chamar ali o pessoal? Existe um treinamento? Como que vocês conduzem? Legal, boa pergunta. E acho que até para a gente não perder o fio da meada aqui no aspecto pandemia, eu acho que tem uma coisa muito interessante para eu te trazer, porque eu posso dizer tranquilamente, assim, que a aviação, ela é muito apaixonante para quem trabalha lá. E tem pessoas que, inclusive, escolhem a aviação e permanecerem na aviação durante todas as suas carreiras. Tá, eu sou jornalista, eu posso e já trabalhei em outras empresas, mas tem algumas funções dentro da Latam que é só na aviação que elas vão trabalhar ao longo de todas as suas carreiras. E uma coisa que eu acho muito curiosa, e para fazer o gancho com pandemia, eu acho que a gente vinha, né, até para não perder aqui um pouco do que a Patrícia tinha me perguntado a respeito deste momento, e esse momento tinha um momento de comunicação muito frequente, porque as pessoas precisavam não da informação sobre os impactos da pandemia, porque isso elas estavam vivendo e vendo a todo momento nas suas redes sociais ou na própria televisão. Mas era, e na minha empresa, o que está acontecendo? Quais são os próximos passos? E em algum momento eu recebo do Jerome, nosso CEO, Caio, eu queria divulgar esse vídeo aqui para todos os colaboradores. E ele estava da casa dele, ele gravou aqui com o guarda-roupa dele atrás, me mandou, colocamos um GC lá, editamos e mandamos. E isso criou um movimento dentro da companhia de que aquilo precisava ser frequente, de que aquilo precisava ser naturalmente o tempo todo. Porque as pessoas precisavam daquilo. E um ponto fundamental, falei de mensuração, Patrícia, agora há pouco, essa época, eu falei para vocês que eu estava 8 meses na companhia, a gente ainda não tinha estruturado uma super solução de mensuração. Então eu não tinha muita clareza suficiente para garantir como é que estava aquele movimento. Estava chegando na ponta, Exatamente. Né? Como as pessoas estavam recebendo. Exatamente. Entendi. E aí a gente foi fazendo aquilo quase que de maneira artesanal, assim. E foi dando muito certo. Legal. E a gente percebeu que, assim, as aberturas estavam muito boas, os cliques estavam muito bons, a audiência do vídeo. E aí eu falei, Jerome, funcionou, vamos seguir, né? E eu gosto de falar muito isso, que tem muita gente que chega para mim e fala, Caio, parabéns. A gente até ganhou prêmio na Berge sobre isso, na Melhores Empresas que se comunicam com colaboradores, justamente por essa gestão de crise na comunicação. E aí as pessoas falam, nossa, Caio, parabéns, o trabalho de comunicação interna que vocês fizeram foi excelente. Obrigado, mas a ideia de gravar um vídeo não foi minha, foi do Jerome. Eu sempre dou esse crédito para ele. Sabe aquela frase, a ideia que eu gostaria de ter tido? É essa. E aí a gente falou, vamos continuando que tá dando certo. E aí eu vou chegar na pergunta que você me fez.
E os vídeos eram, olha, a gente tá diminuindo a operação, o passageiro sumiu, era mais ou menos isso, assim. E aí a gente foi. E inclusive vídeos sobre desligamentos, que ainda bem a gente recuperou e a gente trouxe todas essas pessoas de volta no momento oportuno e assim por diante. E a gente soltou comunicações a respeito justamente de, por exemplo, licença não remunerada, que era aquela coisa, olha, você vai sair, você vai ficar 6 meses, depois você volta. E eu tava há muito pouco tempo na empresa. E aí eu ficava assim, gente, mas o que vai levar uma pessoa a pedir uma licença não remunerada? E, só que para quem tava chegando naquele momento, e a gente começava a receber e-mails na nossa caixa, como se fossem respostas ao comunicado. Eu já aderi, eu já volto, eu tô saindo para salvar... Obrigada. Eu tô saindo para salvar a Latam. As pessoas falavam isso. Olha Eu só. me arrepio até hoje de contar essa história. Só que aquilo na hora me pegou de um jeito que eu falei... Aí ali eu comecei a entender que empresa que eu tava trabalhando. O orgulho. Que interessante. Vocês entendem onde eu tô chegando? Assim, então, você falou do ecossistema e de como isso... É isso. As pessoas são apaixonadas pelo que elas fazem nessa companhia. Elas entendem o propósito delas nessa companhia, entendeu? E acho que na crise, isso se aflora ainda mais dentro desse ambiente, entende? E essa preocupação que seja compartilhar o vídeo e deu certo, vamos repetir, e manter um canal direto para que as pessoas pudessem abrir, tem o que a gente comentou até em uma outra oportunidade sobre, olha, você importa para nós. Sim. Olha, você faz parte. Não sabemos todas as respostas, mas até aqui temos esse caminho. É isso. E o que você citou, muitas vezes na crise, que a gente mais precisa reforçar comunicação, volume. E muitas vezes as pessoas vão para o oposto. Se calam, Não se escondem. tenho tudo pronto. E geralmente falam, eu não tenho o que falar. Eu não tenho a resposta. Sempre tenho o que falar. Você sempre tem o que falar. E assim, é uma coisa que eu aprendo muito com o Jerome todos os dias, assim. A verdade tem que prevalecer. Você sempre tem que falar a verdade para o seu colaborador. E às vezes a verdade do que você vai falar para ele não é a notícia que ele quer ouvir. Sim. Mas é a melhor forma de você... Eu acabei de falar da transparência, não é? A melhor forma de eu tratar as pessoas com respeito é falando a verdade para elas. E uma comunicação que não coloca a verdade no seu topo de prioridades não vai prosperar. Não vai... Aí a gente falou... Você não falou na sua abertura sobre reputação? Como você constrói a reputação se eu me comunico com o meu colaborador sem verdade? E essa autenticidade é o que é medida depois, né? Porque comunicação é constância. Sim. Né? Uma coisa é o processo informacional. O processo informacional, você não precisa de constância. Você solta uma informação ali e não necessariamente dialoga com ela. Que poderia ser e que muitas empresas sofrem pelo efeito contrário ao que você vive, que é da não abertura de e-mail, do não engajamento em canais. Sim. Quando é simplesmente um repositório de informação sem ter a possibilidade de diálogo. Como vocês têm os dois pilares, uma comunicação de liderança por meio do diálogo, da abertura, da transparência, o e-mail também ele acaba fidelizando esse colaborador. E se torna isso uma necessidade de constância, né? E essa constância é o que é a vacina para a crise, porque a gente não constrói nenhuma marca na crise. A crise, na realidade, é o teste se você tem reputação ou não. Perfeito. Balanço ou não, É o né? colchão reputacional. Você Perfeito. constrói reputação na hora que está tudo bem. Então, depois aí você vê essa avalanche de e-mail. Eu estou saindo, mas eu volto logo ali, porque você construiu com forma constante, com autenticidade. Então, é muito importante a gente entender que não é na crise que eu preciso de comunicação. Na hora da crise, não tem jeito. O paciente está na UTI, eu tenho que ter remédio na veia. É isso. Mas é o dia a dia, né? É nutrir, é dialogar, é conversar, é ser transparente. E vocês têm muitos cases, né? Esse case dos canais do CEO que acabaram se transformando numa constância, né, Caio? Olha, legal você ter feito esse gancho, porque os canais do CEO de hoje, eles nasceram nesse vídeo que eu falei do guarda-roupa. Na pandemia.
Por quê? Porque essa história é muito legal de contar, porque ela envolve tomada de decisão com base em dados e ela envolve também todo um aspecto estratégico importante aqui. Esses vídeos funcionavam muito bem, porque eles eram muito necessários. Vou ser sincero, tá, gente? Até pra mim. Porque eu sou o executivo de comunicação, mas eu era um funcionário eu sou um funcionário da empresa. Então chegava um vídeo do Jerome, claro que eu vi em primeira mão antes de editar, né? Mas eu falava, do que é hoje, né? Ah, ufa, então, beleza, é sobre isso, vamos editar. É algo tranquilo. É isso, entende? E também quando não era, mesmo assim também aquilo de alguma forma te acalma ou pelo menos te põe o pé no chão. Muito bem. E esses vídeos performando, até que chega um determinado ponto que a operação começa a retomar, começa a chegar a vacina, e as coisas começam a sair ali daquela estaca zero que a gente tava, né? Muito bem. E, consequentemente, isso é do ser humano. Aqueles vídeos começam a ser menos necessários, vamos dizer assim. Só que a gente entrou num ritmo que eu já falava, Jerome, você me manda o próximo. E a gente entrou nesse fluxo. E em algum momento eu me deparo com um relatório e eu falo assim, não tá funcionando mais como funcionava. E aí, qual é o meu papel? Como liderança de comunicação, e isso serve para quem tá vendo a gente e tá numa cadeira de liderança nas suas empresas. O teu papel é ir lá dar notícia para ele. Eu sei que você gosta de fazer os vídeos, eu adoro comunicar. Mas a gente não pode se apaixonar pelo canal que a gente criou. Não tem mais a função que tinha. Desapega. Interessante. E aí, claro, quando eu vejo aquilo e digo, vamos lá com base em dados dizer que não tá funcionando. Mas eu falei, opa, pera. Mas e que solução a gente vai dar? Porque Ótimo isso ponto. é a visão, aquela história de, eu quero ser mais estratégico, é isso. E eu conheço meu CEO. Se eu chego lá e falo, não tá funcionando, ele ia dizer, tá, e a gente vai fazer o quê? E aí, qual foi o movimento que eu faço? Você parou de ver o vídeo? Ótimo, pesquisa. Por que você parou de ver o vídeo? E aí surgiu várias coisas. Qual era a principal delas? Eu quero mais interação. 96% das pessoas pediram mais interação. E aquele vídeo era um vídeo aqui, ó. Sim. Eu comunico e você absorve. Então eu levo o dado para o meu CEO e digo, olha, eu acho que essa estratégia já não está funcionando mais. E como eu já esperava, ele me pergunta, e o que nós vamos fazer? Aí a carta já estava na manga, eu falei, fiz uma pesquisa e as pessoas querem mais interação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um programa seu, a partir de agora. Todos os diretores já têm o que a gente chama de Latam News, que é basicamente, periodicamente, o diretor vai lá, reúne a sua equipe, seja ela online ou presencial, vai depender do tamanho da diretoria, e atualiza a todos. A gente criou o Latam News com o Jerome, que era o quê? Você manda a sua pergunta, a gente faz uma curadoria e o Jerome vai responder para você. A gente está na edição, agora nós estamos aqui em março de 2026, nós estamos na edição número 47 do programa e ele é mensal. E a gente recebe por volta de 80 perguntas por edição, fazemos uma curadoria, algumas a gente responde, o Jerome responde em vídeo ali, ao vivo, e as outras a gente responde, porque ninguém fica sem resposta, no privado. Que legal. E aí, essa é a riqueza, porque assim, esse programa existe hoje porque em algum momento o Jerome decidiu gravar um vídeo pelo celular dele durante a pandemia e em algum momento o Caio decidiu mensurar e perceber que aquilo não estava funcionando mais e a gente chegou onde a gente chegou hoje, entendeu? E é uma construção do que a gente chama de comunidade, Exato. né, Paty? Então, Caio, o que você traz é tão rico em relação à escuta, construir essa via de mão dupla, que é tão desafiadora para 20 mil colaboradores. Sim. Então, não é apenas dupla. Tem, enfim, como citamos, turnos, regiões, os nossos Brasis. Mas hoje, vocês já testando ali, fazendo simples, o efetivo, mas sempre com um passo a mais também de tecnologia. Sim. Então, muito interessante. Como que hoje, aqui até um pouco da contribuição do Entre Nós, que a gente conversa num espaço aberto, vocês estão enxergando tecnologia com esse momento da inteligência artificial, na comunicação dos colaboradores, ou até que seja para filtrar, direcionar, contribuir para expandir ainda mais essas comunicações que vocês já fazem com tanto cuidado. Legal. O que eu gosto muito de dizer é que
a tecnologia faz a gente se humanizar mais, né? Acho que isso é um ponto importantíssimo, assim. O que a gente tem usado muito a tecnologia ao nosso favor a gente tem um banco de dados de 46 programas com mais de 15 perguntas sendo respondidas ao vivo por edição e mais outras 70 que ficaram de fora e a gente vai catalogando tudo isso. Então, além de você criar, obviamente, uma grande base de dados de quais são os principais temas, o que interessa mais às pessoas, o que interessa menos às pessoas, antes de se falar de inteligência artificial, a gente fazia um trabalho muito mais manual de responder todas as pessoas. Hoje a gente consegue utilizar a tecnologia até para poder fazer os determinados filtros, entender se determinados temas são mais ou menos recorrentes, por que aquele tema parou de ser perguntado, ele foi resolvido ou ele simplesmente ficou mais obscuro, assim. Então, tudo isso é algo que a gente está desenvolvendo, porque, de novo, é tudo muito novo, né? E assim, a Latam vem num processo de digitalização muito forte. Mas que, de novo, até outro dia a gente falava que a inteligência artificial, a digitalização era o futuro. Hoje a Latam já não fala mais que é o futuro, a Latam fala que é o agora. Sim. Então, tudo é um fluxo de aprendizado. Eu vou dizer para você que hoje eu estou utilizando a inteligência artificial e a tecnologia como eu poderia na minha plenitude para resolver, ou para melhorar, ou para escalar, ou para elevar esse programa do nosso CEO da maneira que eu poderia, não como eu gostaria. Há espaço. Sempre há espaço. Testar, validar. E a gente está aprendendo, testando e quando a gente começa a entender, aparece uma nova solução. Reaprendendo. Eu acho riquíssimo, assim. E a gente tem, obviamente, também dentro da Latam, independente aqui dos canais, né? Do Jerome, a gente tem uma inteligência artificial dentro da empresa hoje, que a gente chama de Amélia, né? E aí tem o IA no final da Amélia, né? E aí, de alguma maneira, a gente também dá mais essa ferramenta para que o colaborador possa fazer as suas perguntas aí muito mais focadas a temas de RH em geral, a temas de tecnologia, ou seja, em vez de eu abrir um chamado, né? O quanto que a Amélia já me direciona para resolver o meu problema, né? Então, e aí, de novo, às vezes... Quem garante que a Amélia não é uma concorrente do canal do Jerome? Se eu vou perguntar sobre como eu peço o meu uniforme, eu posso perguntar pro Jerome, essa pergunta vem bastante. Jura? E aí, mas ao mesmo tempo eu posso perguntar pra Amélia sobre o meu uniforme, eu posso perguntar pra Amélia sobre o meu benefício de viagem, mas eu também pergunto pro Jerome, e também a gente recebe muita pergunta sobre o benefício de viagem. E essa é a riqueza. E o que eu gosto muito do programa, do Latam News com o Jerome, é porque desde o início, o Jerome nunca se recusou a responder nada. E eu lembro que o primeiro programa, a gente abriu, veio um Google Forms ali razoável, com mais de 100 perguntas. Eu falei, é a novidade, né? Depois vai diminuir, né? Diminuiu. Mas assim, vamos selecionar essa. A gente selecionou lá, 12, 13. Maravilha. Qual que é a primeira pergunta que a gente vai fazer? Eu falei, qual que é a mais dura? É um mecânico reclamando da carreira dele dentro da empresa. Essa aí que eu vou pôr. Por quê? Porque a pessoa já tem que entender que o canal não é para o CEO falar, olha, daqui 5 anos eu vejo a empresa em tal lugar. Claro, essas perguntas também são importantes. Mas as pessoas não vão mandar esse tipo de pergunta. Elas vão mandar assim, ô Jerome, eu tô aqui há 5 anos e não fui promovido. O que tá faltando? Por que vocês não dão... Por que a empresa não tem meritocracia? Vamos dar um exemplo aqui. E aí o Jerome vai mostrar, e a gente obviamente ajuda ele a mostrar, não, olha aqui, ó. Olha quantas oportunidades internas nós preenchemos com talentos internos. Nós temos um programa. Boa parte da sua diretoria também teve um processo de promoção. A gente vai atrás desse nível de detalhe. Ótimo. E Caio, esse canal, a Latam News com o Jerome, também permite ajustes de rota? Ou seja... ele pode perceber ali que o programa de meritocracia esporadicamente merece melhorias? Sem dúvida. E assim... Isso é feito? É feito. É feito e assim, eu posso dizer que algumas perguntas das primeiras 10 edições do programa, talvez hoje elas não aconteçam mais. E essa é a grande riqueza, porque, claro, ser uma instância do CEO ajuda muito, é óbvio. Mas assim... Às vezes, e muitas vezes, as perguntas são tão específicas que o Jerome não tem a resposta. Ou se ele tem, ele quer a ajuda de mais alguém para complementar a ideia dele. E isso, geralmente, ele vai pedir ajuda para alguém da primeira linha dele. Então, vai ser um diretor que vai ajudar.
E às vezes o diretor vai responder uma pergunta meio negativa da área dele. Ele vai falar, pô, eu não quero que essa pergunta apareça de novo. Então, é um movimento orgânico que vai além de um processo de comunicação. É gestão. É gestão, é um processo de escuta. Sim. É um processo de construção coletiva. E eu brinquei com o uniforme. Gente, imaginem, nós somos uma empresa de mais de 20 mil colaboradores. Mais de 90% da empresa é uma empresa de operação. Todo mundo usa uniforme. Vocês acham que é fácil entregar uniforme para o Brasil Logística. inteiro? Sim. Então, temos oportunidades, ao mesmo tempo a gente sabe do orgulho que as pessoas têm de usar o nosso uniforme. Sim. Então, o que a gente encontra são oportunidades de sempre que vem algum tipo de apontamento sobre o tema, aquilo escala de novo e a gente volta, porque assim, esse é um tema que a gente já entendeu que é complexo. Que não é exclusividade da Latam. Grande parte das companhias que são de dimensão nacional, multinacional e que todo mundo utiliza o mesmo uniforme, é um desafio. Estou trazendo esse exemplo, eu não quero me apegar no uniforme em si. Sim, claro. É muito interessante trazer de uma forma palpável exemplos que um canal direto constrói a oportunidade de melhoria constante da empresa e o quanto vocês estão, sim, olhando para isso. Então, acho que o que eu gostaria muito de contribuir não é uma métrica de vaidade. Ah, muito obrigado. Que esses indicadores da comunicação interna tragam de verdade a colheita, essa inovação constante, aberta com todas as áreas, porque é um canal tão rico quando bem cuidado, bem tratado, sim, e com, de novo, oportunidades aí de contribuição, cocriação, essa escutativa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, Caio, mais uma vez, obrigada. Insights riquíssimos. Foi ótimo. Aqui você conosco. Essa é uma edição muito especial que estamos reunindo a Arena de Ideias da oficina, junto com Entre Nós, aqui da nossa comunidade, e ter você aqui contribuindo, compartilhando o seu conhecimento de tantos anos na área de comunicação, um privilégio. Obrigada, viu? O privilégio é meu. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, Caio, com você, minha querida Raquel, que a gente faça muitos outros arenas e nós juntas. E eu queria agradecer você também por esse papo tão iluminado, tão inspirador que o Caio nos trouxe, que você possa beber dessa fonte, desse case, desse profissional incrível que a gente trouxe aqui para você. E até o próximo Arena de Ideias. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.